A gente faz o mesmo esquema, a água depois vai acontecer, tá bom? Vamos começar então? A primeira mesa, né, foram os meus orientandos que estão em processo, né, de elaboração da pesquisa. Agora eu vou apresentar os orientandos que defenderam recentemente. Então, debaixo desse guarda-chuva das práticas alternativas, nós temos o Wellington, que recentemente defendeu uma dissertação sobre os espaços alternativos de educação e ele foca especialmente no Jardim Mandala. O Wellington é um artista plástico e ele tem formação na área de educação também, na pedagogia indígena, né? No Lecão. Aí, no Lecão também. À minha esquerda, a minha querida Vitória. A Vitória é professora de História e ela fez um trabalho lindíssimo sobre... Ela abriu os ouvidos, né, para escutar o que os alunos indicavam sobre que dica, né, que aspectos que esses alunos indicavam a respeito de uma outra pedagogia, né, uma pedagogia alternativa na escola. E do meu outro lado, minha querida Vera Sebastião, da área de letras, e o trabalho da Vera é a criação de saraus na escola, e esses saraus são voltados para o combate ao racismo. De certa forma, os temas que foram apresentados anteriormente dialogam um pouco, vocês vão ver, com os temas que vão ser apresentados agora. Depois eu falo mais um pouquinho da nossa linha de trabalho, educação e espiritualidade. A gente entende a espiritualidade enquanto um compromisso ético com determinados valores morais, éticos, né, e metafísicos. E aí é que a dissertação, tanto dos que apresentaram como dos que vão apresentar agora, também propõe, bom? Aí eu vou pedir para a gente se retirar aqui um pouquinho, né, para o Wellington, ele vai precisar rapidamente para ele desenhar o Obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar desse trabalho que me causa uma grande alegria, né, de estar envolvido com esse tema. Vai ser um banco de imagens que acho que fica até um pouquinho divertido. Eu vou acelerar porque tem muita imagem, mas vai dar para a gente contar uma história, né? A minha vida está envolvida com essa questão dos espaços alternativos de aprendizagem, não espaços que eliminam a sala de aula, mas que vem como uma forma alternativa apresentar mais uma possibilidade de se construir espaços de construção de conhecimento. Eu faço com um subtítulo lá, Artes e Saberes Tradicionais, Comunidade de Escola, as possibilidades de diálogos e de intervenções. A metodologia que eu usei na pesquisa foi observação participante e reprodução de memória. Foi um percurso que eu construí, a memória de construção do espaço mandala, que está aqui na Faculdade de Educação. Essa é a foto que eu escolhi hoje, que foi uma vivência, uma imagem muito feliz dos meninos lá no espaço do Jardim Mandala, né? E essa interação que a gente vem falando, né? de educação integral, né? Que pega o ser humano como um todo, né? Em todas as suas dimensões, desde a mais densa, a mais material, até a dimensão espiritual. Então é um espaço, né? Que foi construindo, né? E a PECA colocando as bênçãos, né? Participando e incentivando e dando os primeiros elementos dessa interação, dessa dimensão sensorial, quando os alunos deitavam nas esteiras, né?
fazia o exercício de meditação, né, experimentando os aromas, fechando os olhos, sentindo os sons do jardim. Então essa reflexão vai estar permeando tudo que a gente vai passar aqui. E eu vou chegar depois no meu trabalho no produto, né, que eu acho que o principal é a grande novidade que eu chamo a vocês, que eu não mostrei ainda aqui na faculdade, de como que a gente está aplicando o subproduto do mestrado. A dissertação, eu apresentei o produto como Jardim Mandala e o subproduto, o projeto Florescer, que está sendo aplicado na rede municipal. O Jardim Mandala, ele nasceu sob a influência das primeiras experiências que eu tive aqui na faculdade, que foi na licenciatura do campo. Eu morava em área rural e a gente começou a pensar sobre os espaços de aprendizagem para além da escola. Essa é uma casa que a gente encontrou, subutilizada numa estrada, apesar de ser chamada estrada real, de real não tem nada, né? É poeira e lama e uma solidão no mesmo lugar. Mas essa casa tinha um potencial. Eu trabalho com o Feng Shui, com a geobiologia e com a geometria sagrada, em que a gente consegue localizar alguns pontos que são, a gente pode falar, que são mágicos para se construir espaços de aglomeração de pessoas. Isso aí, a gente colocou essa casa, uma semana depois a gente conseguiu colocar assim, usando material alternativo, tinta de terra, né? Gastei, na época eu falava que foi R$30, hoje seriam R$100 para sair daquilo ali, isso aqui. E criou-se um espaço, né, alternativo de aprendizagem. Ali nós tínhamos uma aglomeração de alunos que queriam aprender, queriam estudar, queriam ter atividades de lazer, de cultura, estivessem fora da escola, porque a escola do campo, ela, de certa maneira, é desprestigiada. Se investe muito nas escolas urbanas, né, e muito pouco nas escolas que são, quando não fecham, né, ela fica quase que abandonada mesmo. Quando não fica abandonada, tá bom. O pior é quando fecha mesmo e o aluno tem que ter aquele deslocamento até a cidade, com a dificuldade de ir, a dificuldade para voltar. E a gente criou esse espaço, né, que ali a gente tinha, nós criamos aula de desenho, de agricultura, pensamento e reflexões sobre permacultura, sobre agroecologia, sobre arte, sobre sociologia, sobre política, sobre tradições e saberes tradicionais. Esses meninos eram filhos de agricultores, né? E depois a gente pediu atrás, que vocês estiverem em casa lá, e que conta um pouquinho da história da sua família. Aí chegou as coisas da família de Reis, e ali a gente foi contando a história, e o espaço foi ganhando uma repercussão e cresceu muito. Então isso me trouxe para a universidade, né? E a gente passou a apresentar isso em tudo que a gente foi fazendo. E foi dando os primeiros alicerces para pensar no Jardim Mandala aqui dentro da universidade. Foi aí que eu comecei a dar nome, né? Um espaço alternativo de aprendizagem, um espaço alternativo de construção de conhecimento. Qual município? Jabuticatubas. Parece que é pertinho, né? Quando a Rede Minas descobriu a gente lá na época, e foi fazendo interesse. Tá? Quando ela chegou lá, foi engraçado, é um perto que é longe, né? Demora 2 horas para chegar. A história assim, mas é bom demais. E para a casa dele, depois que eu chegava nesse lugar, eu tinha que andar uns 4, 5 quilômetros para chegar na casa do morador. Então é um lugar difícil, porque é área rural, apesar de ser Jabuticatuba, é na área rural. Aí, quando eu vim para a universidade, eu já fui para Molecampo, foi que eu ensinei em 2010, né? E logo no primeiro semestre eu já me vinculei à escola integrada. E fui trabalhar na escola Rui da Costa Volta, aglomerado do Conjunto Felicidade. E lá, com a experiência que eu tinha do Centro Cultural do Lucas, aquela experiência do meio rural. Como que eu consegui influenciar os meninos e trazer eles para dentro de um espaço alternativo, de uma escola alternativa? Eu tentei fazer a mesma coisa no meio da Costa Volta. A escola integrada, você sabe que é um sofrimento, né? O monitor chega, em 2010 era assim, a gente tinha que ficar com 8 alunos, eles entregavam 25 para a gente. E você fica com 25 meninos de idades diferentes. Você ainda está assim, tá? Hoje a situação melhorou um pouquinho, porque hoje eu estou trabalhando com professores, né? Formação de professores. Mas foi mágico, isso foi um divisor de água na minha vida. Esse trabalho eu apresentei em 4 países no exterior, e assim as pessoas reconheceram como um trabalho ligado à espiritualidade, porque você trabalhou com essa transformação humana, essa questão muito interna e muito espiritual de uma relação entre escola, professor e aluno. E lá os meses existiram um pouquinho, porque eu ia trabalhar com a agricultura, eu fui trabalhar com os jardins, mandalas dentro da escola, e eles achavam que eu ia colocar isso como trabalhadores de basais.
Depois eles descobriram que eles eram interventores, aí eu ganhei espaço. No princípio eu pagava para eles assistirem minha aula. Minha bolsa, como continua até hoje, era R$400, metade era para comprar chup-chup os meninos e assistir minha aula. Mas depois eles pagaram caro, sabe? Porque eu podia escolher menino para estar na minha aula. Essa é a escola que foi trabalhar, você vê, a escola está naquele bloco maior ali, e olha a área verde que tem em volta. Não faz sentido prender o menino dentro da sala de aula. A gente começou a pensar, poxa, eu vou para a escola integrada, que é o contraturno. Minha mãe já ficou o dia inteiro nesse a manhã inteira, ou a tarde inteira numa sala de aula. Colocar ele numa sala de aula para atividade complementar não fazia sentido. Aí fomos explorar os espaços externos. Aí esse é o diagnóstico que eu fiz do espaço, área verde, material subutilizado, espaço subutilizado. E começamos a intervenção com os meninos. Essa é a nossa terraplanagem. Festa dos meninos, curtiram demais. E o que eu tinha que pagar depois, quase que eu tinha que receber dobrado deles, porque eles queriam estar na sala de aula. Nós conseguimos diminuir a evasão de alunos na escola integrada e começamos a transformação. Ali a gente pegava os canteirinhos assim, no final do dia ele estava em forma de mandala, com as figuras geométricas. Eu subia com os meninos no alto do morro e eles viam isso e eles ficavam assim, alucinados, né? Que bacana que estava ficando na escola. E quando os pais iam buscar o parente, eles pegavam pela mão e iam levar para mostrar o que eles fizeram na escola. Passaram, primeiro que eles tinham de ser trabalhadores braçais, né? Passaram a ser interventores e artistas. Eu falei, gente, vocês estão na moda, vocês vão ser paisagistas, vão ser interventores, vão trabalhar com intervenção urbana, vão falar coisa de arte contemporânea e tudo mais. E trabalhar com saberes adicionais do cultivo de plantas medicinais. Porque todos esses canteirinhos mandalas eram plantas medicinais que eu trabalhava a botânica, no caso a biologia, né? Trabalhava a língua portuguesa, a escrita e a identificação das plantinhas, a matemática na geometria, né? E aí daí vai, sociologia, política, aí falar de essa questão de autoestima, de ter voz dentro de uma escola, a partir de um trabalho que é reconhecido pela diretoria e por toda a comunidade escolar. Isso aqui é muito legal, eu gosto dessa imagem aqui de baixo. A alegria dos meninos é de orgulho de estar mostrando isso aqui. Ela, aqui bonitinho, assim, com meio de cabelinha de batata. Essa aqui é uma foto feliz demais e essa vivência, essa integração. Então, o que era a dificuldade no princípio passou a ser uma coisa muito divertida para eles. Eu já entrei mais velho, né, na universidade. Quando eu fui para a escola integrada, eu perdi de cara. Quando eu cheguei à minha oficina, eu ia falar de agricultura e eu era mais velho. E tinha um professor todo gatinho que dava capoeira e funk, dança urbana, street dance. Aí eu falei, perdi, né? Aí não tinha gente assim que queria aceitar. No outro dia eu arrumei uma camisetinha cavalo, coloquei um bonezinho para trás e falei, eu vou pegar esses meninos. Eu tenho uma foto que eu trouxe aqui que é muito legal, vocês todos abraçados, eu todo gatinho, mas assim, olha, eu tô bonitinho, até eu pegava, né? Mas valeu o esforço, né? Isso aí, depois da primeira intervenção, a gente começou a ocupar todos os espaços da escola. Isso era uma área ocupada por usuários de droga. Eles pulavam no meio da escola, eu achei ali atrás, toquinho de maconha, toquinho de cigarro, camisinha, tudo quanto ali atrás. E eu chamei os meninos e falei assim, gente, esse espaço é nosso, é da escola, o que vocês acham de fazer uma intervenção? Aí fez, vamos fazer a intervenção. E nós começamos, né? Olha aí, nessas atividades não tinha como deixar nem calçado, nem vestido. Tirava a camisa e era uma festa, né? Os primeiros resultados das intervenções. Fui para ficar 6 meses e a gente brinca lá que os meninos da Rua da Costa Val matavam a professora em 7 dias. A gente era contemporâneo no Escola Integrada, fez uma prova da avaliação junto, né? Em 2010, isso, 2010. E aí a festa dos meninos, tivemos a adesão da comunidade, a pessoa da cantina ia ajudar, que foi vendo a transformação dos espaços que eu tinha. Ali que virou aquele cantinho abandonado. Um super espaço que virou nossa sala de aula. Avaliação dos diretores, né, aprovando o trabalho. A festa, né, que é a hora de regar, que eu mantenho isso até hoje. A relação com o jardim na hora da rega é pura. É a hora que a gente se conecta com a natureza, que a gente conversa com os elementos. Você tem, muitas vezes, o seu processo de cura. Muitas vezes eu venho aqui passando mal, de tanto trabalho, quando eu começo a regar o jardim mandala, aí é só alegria. É os inquisitos, os elementares, chegando, e eu pedi para uma cota baldinha.
É a briga, né, na hora da regra, e a escola quando eu estava com ferramenta, eu usava os meninos. Ferramenta até na altura do nariz. Se passou disso, 15 dias fora, ó, porque a ferramenta ia lá atrás, né? E atrás tinha a cabeça, né? E só vi o grito, e eu falei assim, meu Deus, eu abraçava, falei, Jesus me ajuda. Quando eu abri e não tinha sangue, era festa, né? Mas era uma suspensão de 15 dias, né? Quando fazer. Olha o espaço como ficou, aquele que era abandonado. Virou a minha sala de aula, não deixava os meninos mais dentro de sala de aula, uma festa lá, a gente tinha, foi a época daquele, eu quero tchu, eu quero tchá, 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 e ela, iniciava a aula já cantando isso, e o professor lá em cima, né, é prova aqui em cima, cala a boca, esses meninos tinham que deixar calado, porque estava no espaço livre, o corpo estava integrado com o espaço, então se aprendia muito mais, se tinha muito mais alegria de estar dentro da escola. E um tema que a gente fala, né, o tema do projeto Florescer, que eu vou falar na frente, é escola, arte e natureza. Escola tem que ser lugar de criança feliz, escola tem que ser lugar de professor feliz, de comunidade feliz. Senão não serve, né? Senão vira uma outra coisa, vira trabalho e sai da dimensão do serviço e da obra. Os meninos fazendo televisão, menino peladinha, camisa e sapato não tinha, né? Isso para mim era muito importante, porque é corpo, mas é corpo livre, a criança aprendendo com toda a sua integridade, né? Com o corpo presente ali. A escola entrou, esse gente, 15 dias de suspensão, olha a cara de felicidade dessa menina. Não podia participar da oficina. Essa é a hora do spray, a pessoa, vamos pinchar? Pichação para mim não servia, mas dava o nome de grafite, né? E quando eu entreguei o spray, ela foi no cabelo, aí com 15 dias. Aí chega, isso trouxe uma reflexão do Jardim Mandala. Quando chega a direção da Faculdade de Educação, da UFMG, tem outro nível, né? Então a gente começou a pensar com teóricos, né, com a relação com os professores, nessa questão do espaço alternativo dentro de uma instituição, da dimensão da universidade. Né? Repensando o espaço, né? O sofrimento de sala de aula, até aquele 2013, percebendo um sofrimento intenso. Nem toda a comunidade a faz, e trouxe a disciplina de educação e espiritualidade, ela foi, o Jardim Mandala também nasceu, que são atividades irmãs e parceiras, isso que a Teca sempre fala, né? E que ajudou a gente a repensar isso aqui. Hoje é um espaço disputado, as pessoas querem dar aula lá embaixo, os alunos querem ficar, a gente recebe na faixa de 100 a 150 pessoas por dia. Durante a pandemia, todo mundo ligava, o Jardim Mandala está aberto, pode vir, não tinha jeito, né? Mas é um espaço que a gente descobriu como um espaço de cura mesmo. Não é o que ele era antes, quando a gente começou, em 2013, logo depois que eu entrei na escola integrada, que eu apresentei aquele trabalho do Rio da Costa Volta e do Centro Cultural de Jaboticabas. Aí fomos ganhando simpatia, começamos as transformações, aí eu vou correr, vocês verem mais do jardim que vocês conhecem. 6 meses a gente muda alguma coisa, fazendo diálogo com saberes tradicionais, começando com 80 espécies. Hoje nós temos 110 espécies medicinais, aromáticas e plantas ligadas aos rituais de cultura afro-brasileira, de religiosidade afro-brasileira. Né? Recebo as escolas em que a gente compartilha essa experiência, as escolas sonham muito em ter um espaço de jardim. Eu acho que a escola começa no jardim. O jardim abraça o menino quando chega, abraça a pessoa quando entra nesse espaço, né? E que a gente vai descobrir não como um espaço de disputa, né? Mas um espaço de acolhimento, de interação, de relações horizontais, solidárias e coletivas. Assistir essa aula. E fazer um jardim, para mim, é um processo de autoconhecimento. Eu estou aprendendo sobre isso. Sobre todo dia eu reflito. Coletivas, solidárias e horizontais. Tudo no jardim é vida, tudo é arte, nem uma folha que cai. Quando fala que sem folha não tem sonho, sem folha não tem candomblé, sem folha não tem religião. Eu falo isso lá na SMED hoje. Quando eu cheguei com 40 sacos de folha e abri os corredores da SMED, todo mundo brigando comigo, e ficam 3 vezes com essas folhas disparadas nos corredores. Quando eu tirei as folhas, você fala, graças a Deus tirou essas folhas. Eu falei assim, mas agora eu vou entrar com 2 caminhões de terra que nós vamos trazer o jardim para dentro. E quando a gente não pode levar a criança ou o aluno para o jardim, a gente traz o jardim para dentro da escola. E os professores falam, a escola é só concreto, né? Não tem como fazer jardim. Eu pergunto, sua escola tem chão, parede e teto? Tem, então dá para fazer jardim. A gente faz
coloca a terra em cima do chão, faz jardim vertical e faz jardim de teto, né? Então não tem problema. Lá os meninos, eles cantaram com alecrim errado, né? Aí cantaram alecrim dourado e alecrim europeu, esse aí, né? Mas agora nós já temos alecrim do campo lá que eles cantam pro alecrim certo, que tem o cheiro do axé, né? O alecrim do campo é cheio do axé, é a vassourinha do preto velho que faz os carregos na cara e a memória afetiva brotando, né? Aí no espaço de diálogo, a espelha da biblioteca, né? Que é mãe de tudo isso que a gente está fazendo também. Os indígenas, eu estou muito ligado à licenciatura indígena, trabalho na ilustração científica com os índios, né? Já é a segunda turma que eu estou trabalhando assim, na área de biologia, e isso a gente vê as possibilidades de diálogo entre áreas de conhecimento. Então, arte dialogando com biologia, dialogando com política, com sociologia, com psicologia e tudo mais. Mas carro-chefe, arte, tá? Meu curso, tá? A Escola de Belas Artes, o jardim já foi estendendo, né? Esse é o espaço que a gente encontrou. O diretor falou: você é nosso aluno, mas você faz projeto em autoridade. E por gratidão, essa escola que me formou, que me ajudou a entender arte, conhecer o que é arte contemporânea, ter fundamento de ser hoje um escultor, né? Então, muita gratidão. Esse é o espaço que a gente fez leitura energética também. Quando eu entrei nesse lugar, eu falei assim: aqui tem axé, aqui tem entidades. Quando vocês leram a dissertação, tem muita coisa lá que eu falo dos contatos que a gente tem e das vozes que eu uso quando eu entro no espaço. E isso aí que a gente foi construindo aquele espaço anterior, que dá mágica. Eu estou retomando ele agora, que a gente está sonhando com a doutorada e a gente vai dialogar muito com esse espaço lá. Um espaço que a gente cobriu de folha. Você vê que era concreta, esses blocos que não nasceram lá, a gente tirou alguns blocos e o resto é folha que eu fui colocando. Esse jardim eu comecei em 2017, ele tem 5 anos, já tem uma camada de quase 20 centímetros de folha, já sou autossuficiente em compostagem. Quando a gente vai falar na biologia, nas formações de educação ambiental, sobre agroecologia, né? Folha é vida, folha nunca é sujeira, né? Aí eu já trabalhei também. E agora meu trabalho na rede municipal. Quando eu comecei a fazer o projeto Florescer, pensar no mestrado, pensar no produto, já tinha o Jardim Mandala que eu ia apresentar como construção de memória. Né? Mas eu precisava criar uma coisa nova que fosse paralela à escrita da dissertação. Então eu comecei o trabalho nessa escola aí. Comecei esse trabalho com o professor Rogerinho, que trabalha com as infâncias. E me levou nessa escola, não dá para acreditar que saiu 1 ano e meio, uma escola que recebe meninos de educação infantil, de 3, 4 anos, que não tem espaço dessa maneira para receber criança. Apesar da parede estar colorida, mas não tem vida. Né? E nós somos potencializados no espaço. Hoje ele é assim. Eu fui para a biblioteca, buscando livro de história, aí nós construímos uma floresta encantada nas paredes, aí é um jardim que os meninos não entram para a sala de aula sem passar pelo jardim. Né? Pai e mãe chegam para brigar na escola, na hora que chega, o jardim abraça, ele amansa. É o que a gente está conseguindo lá nesse mês também. Aí eu já talvez a professora Mãe já está sofrendo na mão de vereador, o pai já chega na escola para reclamar, dificilmente vai acontecer. Né? Mas a gente tem hoje o jardim que abraça a gente e a gente amansa lá os humores quando entra. E muita das pessoas chegam, quando a gente chega nesse médio, a gente fica feliz de estar aqui. E quando a gente vai embora, a gente leva a inspiração para fazer isso nos nossos espaços. E eu queria convidar vocês para ir lá um dia, né, para conhecer esse projeto que a gente está fazendo lá. E isso saber sensorial direto. Cheguei na escola, tem que ter aroma, tem que ter axé, tem que ter as plantinhas, que disfarçadamente a gente traz a cura para os meninos. Aí entra com as plantinhas calmantes, tudo que a gente sabe conhece um pouco sobre a medicina natural, a gente põe nos canteirinhos para os meninos resgatarem isso, né? Aí os meninos trabalhando, e tem muita história. Essa escola é uma das mais importantes para mim. Está dentro do aglomerado da Serra, virou um ponto de referência para o projeto, né? E foi muito legal. Quando eu estava fazendo, eu estava fazendo os finais de semana, então na segunda-feira, o menino chega aí, surpresa, e esse encantamento da redescoberta da escola. E quando eu estava pintando, eu passava aquelas bolsas panqueiras, com aquele short assim, lá no pensamento, né? E mandava beijo, e falava assim: moço, isso está lindo, que vontade de voltar para essa escola. Isso é bacana demais, né? De querer, da pessoa ter a escola como um espaço feliz. Eu chamo a atenção que escola tem que ser ponto de visitação, escola tem que ser galeria de arte. Eu tenho orgulho da escola que ele tem. Quando chega um parente na casa dele, no final dele, ele vai pegar ele pela mão, a escola está aberta, não dá para você conhecer a escola, porque
porque é uma escola bonita, é um espaço feliz. Muitas vezes, um espaço muito mais seguro, quando é aglomerado, também está fora da escola. Vamos correr. Aí, cascatinha, elemento água, a gente põe tudo para dialogar com todos os elementos. Fogo, água, tudo lá. Esse é o do aglomerado da Serra, né? Que a gente trabalhou com mais esmero que as das escolas de Zona Sul. Esse chão é grama? Aí tem uma parte que é concreto, né? Aí eu coloquei grama sintética para os meninos passarem, porque depois eles têm que ir para a sala de aula. Na passarela, grama sintética. Mas o canteirinho no meio e aquelas bacias era onde eles tomavam banho. Estava guardado aí, a gente fez o canteirinho e a nossa trilha ecológica. A gente está batendo papo com os meninos, falando de natureza. E esse é o nosso canteirinho nas bacias lá, cascatinha lá no fundo, e um espaço potente. Hoje o menino, principalmente no pós-pandemia, né? Que não sei se você pode falar que é pós-pandemia, acho que sim, mais ou menos. Mas essa coisa do espaço aberto é importante demais. Não faz sentido colocar uma criança sentadinha dentro de uma sala de aula. Por mais gigante que ela seja, o espaço externo não tem condição com ele. Esse é o Tibiras, do bairro de Luz, que a gente mesma coisa. Chegam lá, chama a escola assim. Né? Uma semana depois, assim, é muita flor, a gente traz, aí agora trazendo os aromas, né? E virou um pote ali. E essa escola fica atrás das conexões ali do Confins, na Cotibiras. É bacana demais, é uma escola que a gente ficou dialogando entre Zona Sul e periferia, entre lá o ponto dos ricos, né, e o aglomerado. Mas com a mesmo cuidado, a gente me deu a possibilidade de valorizar esses dois espaços. Hoje a prefeitura está investindo um dinheiro, cada escola vai receber R$10 mil para fazer o jardim. Quando eu pensei em fazer o projeto Florescer, quando eu apliquei em 5 escolas, eu achei que com o produto que eu apresentasse, teria umas 15, né, que eu teria condições de estar acompanhando e pensando no doutorado. Se inscreveram 90 escolas. E eu falei, vamos ter que fechar o link. Quando nós fechamos o link não fechou, inscreveram mais 20. Então foram para 112 escolas. E a secretária de Educação falou, vai ser impossível você passar uma semana em cada escola, vai demorar 3, 4 anos para fazer isso. Então, vamos criar aqui dentro um centro de informação que você vai receber os professores, vai receber as escolas, igual acontece no Jardim Mandala, e você vai influenciar, porque é um projeto que não é para trazer solução para a escola, é para trazer inspiração, para a maneira como ela vai resolver os problemas que ela vai ter, de espaço, de conforto, de acolhimento, de alegria, espaço feliz e tudo mais. E principalmente espaço alternativo de aprendizagem. Essa diretora é incrível, muito legal trabalhar com ela, valoriza essa questão da proposta que a gente levou e potencializou muito isso. A escola dela hoje começa no jardim. Se todo mundo passando na porta, é muito legal tirando foto, né? E querendo entrar na escola, que a gente sonhou, uma escola com galeria de arte, né? Cascata, barulhinho de água, né? E ensinava atividades. Agora na Secretaria Municipal de Educação, onde está sério o projeto Florescer. Né? Esse é os sabões que a gente tinha lá. Quem conhece, né? Um projeto a 2 sítios, Feng Shui baixíssimo, né? Lugar do sofrimento, ditadura militar, né? Tive espírito arrastando corrente lá. Às vezes eu fico lá até meia-noite ver, não aparece para mim não, porque eu não convido ele, não pode, gente, senão não dá para acabar o trabalho. Mas a gente não percebe as coisas doidas lá e a gente está transformando, mas a gente teve autorização espiritual para fazer o que a gente está fazendo lá hoje. Esse aqui, Sarmão, vocês viram lá, aqui é um jardim. Eu sou maluco, né? Então a gente lida com muita planta e floresta amazônica. Então é a cascada na entrada, pai e mãe chegam para brigar lá com a secretária, chega o jardim e faz assim, acalma aqui, ele senta nesse espaço, vai ouvir o barulhinho de água, a gente dialogou com a biblioteca, então tem os livros ficam expostos, e aí se ninguém rouba nenhum livro, lê o livro, coloca de novo no lugar, vai embora, vai resolver os problemas e sai feliz, inspirado. E esse é esse espaço externo, ele é umas 10 vezes maior que o Jardim Mandala. O Jardim Mandala é paixão, né? É minha cura. Mas ali é um espaço que a gente está estudando sobre o que é curar um espaço. O que é trabalhar com essa questão de espaço que adoece pessoas e pessoas que adoecem espaço. A pessoa chegar e ficar infeliz de estar no lugar de trabalho e depois ela se mudar esse sentimento e ficar feliz de estar ali durante 8 horas. A externa, né, que a gente tinha, que eu encontrei lá, só concreto, né? E a que é hoje, que eu convido vocês para visitar lá. Lá eu recebo os professores, agora eles vão para lá, a gente vai mostrar o que a gente está usando. Só trabalho com planta de axé, né? Às vezes entra um dinheirinho, compro uma planta, uma outra plantinha mais cara, mas no mais é o boldinho, é a arruda, é o alecrim e é tudo mais que vai chegando na mão da gente. Vamos, mais um minuto tem? Minuto só.
Então tá, é o saguão, né? É o subsolo, que era o depósito móvel velho, que agora é a galeria de arte. Eu levei as folhas de jardim mandado, 50 sacos, deixar só o pequeno o pessoal passar. O pessoal falava, vai aparecer escorpião. Eu falei, se aparecer escorpião, eu como. E graças a Deus não apareceu. Porque a gente tem uma oração de São Cipriano, mesma coisa, Jardim Mandala. Tem uma professora aqui que me perseguia no Jardim Mandala, falava que ia trazer escorpião. Porque eu tenho todo velho de folha, né? Mas a gente não pode. Escorpião você fica aí e não aparece. E nós conseguimos, nesses 9 anos, nunca apareceu um escorpião. Lá na SMED, mesma coisa. Cascatinha para tudo quanto é lado. Olha o corredor. Porque quem conhece a Fafiche, né? O subsolo é o corredor, né? E tinha muita folha. Hoje a gente tem uma sala das folhas, uma sala de ossanha. Eu consigo falar de algumas coisinhas, que a bancada evangélica fica de olho em mim. Né? Quando chega o professor, você é evangélico? Aí eu vou falar de uns axés, né? Umas coisinhas, e uma sala com a Bíblia. Mas o dia inteiro batendo boca assim lá no pessoal. Jesus, é isso. Eu convido você, nós temos já umas coisinhas para mostrar depois, mas eu passo os vídeos para vocês conhecerem e até vamos ver se ela marca um dia para visitar lá. Obrigado. Como é que é? Você se superou nesses 2 anos, não nos encontramos. Eu sou muito grato a aprender com esse espaço agora. A minha história está escrita, viu? A sua é a... É do Alberto. Eu conheci essa toda a quantidade de escola que eu não estou dando conta de atender. Os professores pediram. Aí agora a gente recebe. Lembra que a gente conversa no jardim? Você faz o seu jardim. Você entrou por sua atenção. O Hélio, depois que defendeu, está um sucesso lá na rede municipal. Você tem que falar o SEMA, velho. Mas eu sonhando que o Calil ganhasse, né? Que a gente Ai, nossa! Aqui eu deixo inspirado no Jardim Mandala, na pessoal do trabalho, que nos faça os seus que eu procuro. Mas a gente está recebendo escola estadual também lá. Eu fico o dia inteiro lá. Eu venho aqui no Jardim Mandala às 5 horas da manhã, fico até 7h30, vou para a SMED, fico lá até umas 3, 4 horas da tarde e volto para o Mandala. A gente recebe as escolas lá. Quem quiser conversar um pouquinho sobre o jardim. Gente, agora é a minha querida. Pessoal, boa noite. É uma alegria tão grande estar de volta presencialmente à FAI. A gente ficou tanto tempo distante desse espaço, é a primeira vez que eu vou falar da minha dissertação, do meu trabalho ao vivo. Eu estou emocionada. Especialmente depois, né, da apresentação do Wellington, que está dividindo a mesa com duas mulheres que eu acho incríveis, que eu admiro muito. Eu sinto que o nosso grupo tem um trabalho que é muito potente e eu fico muito orgulhosa de fazer parte dele, né, da minha pequena contribuição. Eu sou professora na rede estadual e na rede municipal, então eu tenho aqui formação na FMG também, fiz história aqui, e eu vim para o Promestre com um grupo, né, de estudantes que me inquietavam, que tinha uma atuação, né, na escola muito diferenciada, um grupo de meninas, era um grupo LGBT, e essas meninas tinham uma proposição, elas se colocavam muito, né, dentro da escola, tinha uma ação política organizada, mesmo sendo muito jovens. E aí, ao longo da pesquisa, que começou um pouco focada nessa questão, mas depois eu fui descobrindo, né, que era muito além disso, que na verdade o que elas me permitiam compreender era uma nova pedagogia, né, uma nova forma de entender as relações dentro da escola. E a gente já estava experimentando um contexto conservador, de muitas dificuldades que a gente está, né, até o pescoço dele ainda, né, passando por essas dificuldades também financeiras, né, as escolas públicas têm tido muita dificuldade de receber recursos, de manter projetos. Então, essas meninas, elas me deram elas revigoraram o meu trabalho, sabe? Eu acho que eu estava também nesse processo de adoecimento, de tristeza muito grande, de estar perdida, de perceber essas injustiças, essas questões e não conseguir achar muito jeito de sair daquilo. Parecia sempre que eu estava só superficialmente tentando identificar os problemas. Vamos sair do lugar. E o Promestre veio para me tirar desse lugar de perdida e me permitir enxergar as coisas
material teórico do trabalho, fez todo sentido para o que eu estava buscando, para compreender a realidade que eu estava vivendo. Então, a minha escola, diferente do que o Wellington está produzindo nos espaços que ele encontra, a minha escola é uma escola muito fria, né? A gente tem um histórico de ter sido construída para ser uma prisão feminina. Então, é uma escola que ela tem toda a característica de uma penitenciária, de fato. Paredes grossas, pouca iluminação, corredores estreitos, muitas grades. Não é um espaço vivo, não é um espaço que é convidativo, né? Então, esse é uma das questões que as pessoas, né, as estudantes, e os professores também, porque a gente também tem que considerar que a gente é influenciado por esse espaço hostil, e isso também contribuía para a nossa dificuldade de relacionamento dentro da escola. O que motivou essas palavras-chave que eu trabalhei na minha pesquisa foi entender essa juventude, olhar para essa juventude e perceber que essa juventude ela propunha uma educação emancipadora. E aí o professor Oder ele traz, né, esse conceito de umas relações sociais de tipo novo, que ele também colocou, né, horizontais, coletivas, né, solidárias. E esse grupo dessas meninas que eu estava investigando, essas meninas já faziam isso. Elas não tinham um embasamento teórico para fazer isso, mas a prática delas era de um coletivo solidário, de um coletivo autônomo. Elas, dentro das relações que elas construíam entre elas, eram de muita solidariedade, de se proteger num ambiente que era hostil, num ambiente conservador, que não estava disposto a acolher a identidade delas, né, a diversidade que elas apresentavam. E na tentativa delas de se protegerem, de se organizarem, né, elas conseguiram fazer muito mais do que isso. Então, eu sempre cito esse exemplo, que foi do futebol. Né? Elas montaram um time de futebol para jogar na escola e na camisa do time elas colocaram uma bandeira LGBT. Tipo assim, nós estamos aqui, vocês vão me aceitar e vão me ver aqui, sim. Isso foi uma dos vários exemplos, né, do acolhimento e da organização delas em torno de fazer da escola um ambiente que fosse seguro para elas e que também fizesse com que outros grupos, outras pessoas que não eram parte do grupo, também se sentissem à vontade para ser quem eram. Né? Então isso também é uma característica que fez muito, chamou minha atenção na época da pesquisa. E a parte teórica, né, a fundamentação teórica com o professor Oder, me permitiu entender como que esse coletivo ele era um exemplo, entre muitos exemplos, de como nós, enquanto classe trabalhadora, nos organizamos para dar conta de uma realidade que é muito hostil para nós. Essas meninas faziam isso na escola com 16 anos de idade. Isso já era genial, né? Mas a gente está constantemente encontrando formas de lidar com uma realidade que é muito dura, de muita exploração, né? 8 horas de trabalho, uma situação política muito complexa, muito desafiadora. A gente tem passado por situações muito desafiadoras nos últimos tempos, né? Então, e a gente também vai encontrando outras formas, especialmente por meio dessas relações solidárias, né? O cuidado que a gente tem uns com os outros, o afeto que a gente compartilha uns com os outros. Isso também fortalece, não só enquanto classe, mas também como coletivo, né? Para construir essas relações solidárias. Isso tudo foi muito importante. Então, assim, o que eu pensei muito para falar aqui hoje era de entender, de trazer para vocês que o percurso da pesquisa ele não é muito linear. E quando eu entrei na universidade, eu esperava que fosse ser uma coisa bem, sabe, bem calma, tipo, eu vou começar aqui, vou fazer tudo bem, bem fechadinho, e aí vai sair assim, e aí veio uma pandemia, o fim do mundo, no meio do caminho, e aí eu fiquei mais tempo do que eu tinha previsto, né, no mestrado, o que também foi enriquecedor, porque, né, de certa forma, eu pude ler mais e dialogar mais e conhecer outros trabalhos, me permitiram entender a nossa realidade de uma forma mais ampla. Então não é um percurso linear, não é ruim isso, não entendam isso como uma coisa negativa, mas como parte do processo que a gente vai se construindo mesmo na academia e no cotidiano, enquanto profissionais da educação, estou na sala de aula todos os dias, as crianças me desafiam, me fazem questionar esse espaço. Inclusive também, né, isso
isso é uma percepção que veio do professor Oder, né, ele cita o professor João Bernardo, que fala sobre a resistência do mau aluno, né? O aluno que te desafia, que não está ali tão aberto, disposto a dialogar com você na sua aula, ele não está te provocando de uma forma negativa, ele está te provocando a fazer um trabalho que o escute, que o valide a sua prática, que entenda o que ele também tem para dizer, né? E isso foi também uma ampliação da minha percepção sobre o meu próprio trabalho. A pandemia atravessou o nosso trabalho, mas também trouxe essas possibilidades que eu acho que não teriam sido possíveis em outra ocasião. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de comentar. Eu coloquei assim, como o trabalho se estendeu para além do período que estava proposto, as meninas formaram na escola, né? Ainda bem. E aí o trabalho, ele teve um desdobramento que foi muito interessante, não foi uma coisa ruim para a continuidade do trabalho, que foi entender como que elas entraram no mercado de trabalho e quais as relações que elas estabeleceram nesses locais de trabalho. E aí o que a gente foi percebendo com a pesquisa e com as entrevistas com as meninas, foi que elas entraram em trabalhos muito precarizados, que é uma realidade, infelizmente, dos jovens, né, da classe trabalhadora, dos jovens em vulnerabilidade do nosso país. Então, a nossa pesquisa também fez esse acompanhamento. Olha, elas começaram aqui na escola, se construíram dessa forma, teceram essa amizade, tinham essa atuação. E aí, como é que foi essa vida, né, de jovem adulta? O que aconteceu aí? E a gente descobriu que elas foram, né, para esses locais de trabalho precarizado, trabalhar com telemarketing, e aí começou a perceber também como a exploração delas enquanto trabalhadoras também tinha relação com essa vida nova que elas estavam construindo de adultas. Então a gente foi perceber que essas lutas que elas começaram lá na escola, essas lutas subterrâneas, essas lutas que eram indiretas, elas iam ter que, de alguma forma, reelaborar para viver como adultas agora, né? Como resistir a esses locais de trabalho precarizado? Como resistir aos problemas de saúde mental, né, que elas apresentaram, ansiedade, dificuldade também por causa da pandemia, pressão nesses locais de trabalho para atingir meta, para vender coisas que elas não acreditavam que era a forma melhor, a forma mais íntegra de fazer, né, o processo. Então, todos esses novos elementos também ajudaram a gente a concretizar, fechar, de certa forma, essa análise do grupo, entendendo como que esse início de vida adulta também seria. Como que é depois da escola, né? A gente, normalmente, na faculdade de educação, as nossas pesquisas estão muito centradas na escola. Mas e o depois da escola? Quando esses jovens saem, né, das nossas salas e vão para esse mundo, o que eles estão levando dessas relações que eles costuraram nas escolas? O que essa vivência na escola, a prática deles e a prática que eles puderam construir dentro da escola, permitiu, né, deu ferramentas para eles viverem nessa sociedade depois. Então foi um pouco nesse sentido que a gente trabalhou. E aí, só para concluir também, a gente trabalhou com o método de estudo de caso, então a gente aprofundou bem a análise desse grupo, de entender quem eram essas meninas, suas famílias, a configuração familiar, a raça, gênero, orientação sexual, renda familiar. O bairro, né, da minha escola é um bairro de vulnerabilidade social, então tem uma comunidade mais empobrecida. E tudo isso também explica, de certa forma, essa entrada precoce, né, para o mercado de trabalho. A expectativa que a gente tem, assim, né, é de que os jovens vão primeiro fazer uma faculdade, né, vão se construir, depois vão entrar no mercado. No caso dessas meninas, imediatamente, a necessidade familiar as empurrou para um trabalho que era um trabalho precarizado, infelizmente, né, que é o que tem acontecido com muita frequência para os nossos jovens, e alguns, inclusive, trabalhos informais. Por fim, eu queria só trazer para vocês o produto do trabalho, né? O Promestre tem essa característica muito especial, que é oferecer um produto no final, junto com a dissertação. E o produto que a gente desenvolveu é um e-book, que eu tenho muita alegria assim, de ter desenvolvido. E ele fala, né, de como que essas relações e como que essas lutas subterrâneas elas podem aparecer em algumas atividades que a gente promove na escola.
E eu trouxe, né, para o e-book alguns exemplos, né? Um exemplo que foi muito importante, algumas dessas atividades contaram com a participação do BIBIT, que é um programa que eu tenho um carinho imenso, não sei se vocês conhecem, né, que é um programa de iniciação à docência. Pega o pessoal da licenciatura aqui e leva para as escolas para participar, né, para trabalhar com os professores. E o BIBIT me ajudou a desenvolver muito disso, né? Porque o nosso trabalho, em alguns momentos, ele é muito solitário, né? Você e as suas crianças na sala e os olhares, né? Se você está conseguindo contê-los, se você está conseguindo organizá-los, se você está conseguindo domínio de pânico desse negócio, se você está conseguindo cumprir todo o cronograma não é dia, nunca tá. E aí os meninos me permitiram fazer, né, esse trabalho, porque eles estavam juntos e eles me colocavam também muitas dessas questões. Olha, os meninos estão desmotivados, o que dá pra gente fazer, o que dá pra gente construir com eles. E um trabalho que eu tenho muito orgulho é o slam. A gente fez um slam com os meninos. O slam é uma batalha de rimas, né? A gente tem um histórico lá no bairro, né, de rimas, dos MCs lá da Praça da Felicidade, em Betânia. Então os meninos começaram a fazer um slam sobre a história deles. Então, história parecia uma disciplina, isso acontece muito com o professor de história, coitado. Por que eu vou estudar isso quando um dia morreu? Assim, todo ano é essa pergunta, todo ano eu passo esse perrengue, meu pai. E eu coloquei, não, então nós vamos fazer um slam sobre a sua história, você vai me contar de você. E é muito potente quando a gente faz esse movimento de, então, o que você tem para me dizer? O que você quer me contar? Né? Primeiro, o estranhamento dos meninos, tipo, o que você quer saber da minha vida? Tá doida, né? Mas depois eles se abrem e o slam, por ter esse movimento, né, de ser uma batalha e de ter ali uma coisa da cultura hip hop, né, que é uma coisa que os meninos também têm proximidade, isso gerou muito engajamento. Então o slam, ele é um dos exemplos que eu trago aqui no e-book de sucesso, né, de voz, de dar ouvidos, né, voz os meninos têm, de escutá-los, né, de escutá-los e permitir a eles esse protagonismo que a gente espera. Não o protagonismo do coaching liberal, não. Estou falando do protagonismo real de entender de onde eles vêm, o que eles trazem, o que a prática deles, a experiência prática deles enquanto sujeitos históricos, sujeitos de determinada classe social, o que eles têm para dizer. Então o slam, ele foi um desses processos que a gente fez. Um outro também que foi muito, muito importante para mim foi uma festa de aniversário coletivo. A gente trabalhava com o 8º ano e esse 8º ano, em um determinado momento, a gente foi falar de datas e tal, e os meninos falaram, gente, só é importante a data de aniversário. E aí um dos alunos falou que nunca tinha tido uma festa de aniversário. E aí vários outros falaram, eu também nunca tive. Gente, é isso. Então nós vamos pegar essa questão da data, da celebração, e nós vamos fazer uma festa de aniversário coletiva. Então quem não teve aniversário vai todo mundo ter aniversário. Então, bolo, docinho, balão, a gente fez faixa de feliz aniversário, saímos pedindo um monte de coisa para os outros, fizemos sorteamos caixinha de som, sorteamos bola, sorteamos livro, sorteamos Uno, sorteamos cesta, sorteamos um monte de coisa, também para gerar essa coisa do presente, poxa, festa, presente, música. Então isso também foi uma coisa que está bem relacionada também com essa ideia de permitir que as crianças tenham vivência e que elas vivenciem na escola, como o Wellington disse assim, maravilhosamente bem, um momento feliz, né? Que a escola não seja somente um espaço duro, de formação fria, mas que eles se vejam nessa escola e que eles sintam que essa escola é parte da vida deles. Não como uma prisão, e no caso da minha isso acontece, né? Eles mesmo verbalizam isso, isso aqui é uma prisão, isso aqui foi construído para ser uma prisão, né? Mas que eles possam ir além desse espaço e compreender que tudo que eles têm para dizer, que a experiência deles, a vida deles, ela tem importância para a gente, para os adultos que estão envolvidos, para os educadores que estão envolvidos com eles. Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer hoje e dizer assim que eu estou muito contente de poder estar falando desse trabalho, mesmo que rapidamente, para outras pessoas, porque eu acho que cada vez que a gente se permite falar desses trabalhos que a gente experimenta aqui na FAI, né, nas escolas,
eu acho que nos energiza de novo e nos dá esperança num momento que tem sido tão desafiador sentir esperança, né? Em alguns momentos, eu não sei como tem sido para vocês, mas eu me pego assim, pensando, gente, mas será que tem uma saída? Será que nós vamos superar determinadas situações? E aí eu vou para a escola e a energia que a escola me dá e o trabalho que eu tenho aqui, né, que é real, é uma evidência, isso aqui é real, isso aqui acontece. Né? O medo, a ansiedade não são reais, é minha mente trabalhando lá na frente, preocupada, né? O que é real é isso aqui. E isso aqui me fortalece, sabe? Então é uma oportunidade tão boa poder dizer que sou nesse processo, sabe? E poder compartilhar esse espaço com pessoas que eu acho admiráveis e que me tornam também uma pessoa e uma educadora muito bela, sabe? Então é uma oportunidade que sempre me alegra muito. Então é um pouco isso, eu acho. Espero até o final do mês, né? Vocês vão receber um convite, porque nós entramos no edital no princípio desse ano e a gente foi selecionado para publicar uma coletânea com alguns dos trabalhos dos meus orientantes. Então, vai ter o da Vitória, vai ter o do Alcides, do Gilson, o do Hélio, né? Da Vera. Não, da Vera não entrou porque ela não tinha defendido. Ah, é verdade. Ela estava doida lá, organizando, coitada. Da Vera vai ter uma edição especial. Vai ser assim comemorativa. Já comentei lá com o editor e ele está disposto. Boa notícia. O levei para ele disse, não, tem um povo lá que não entrou nesse edital, a questão da urgência. É o Leonardo. Ele mandou sempre para mim. Ele sempre mandou. Isso. O Leonardo mostra se eu era bom, agora é assim. Mas que responsabilidade. Então vamos falar mesmo? Peraí, deixa eu mais final. Só vamos localizar. Eu apago, localizo e depois eu assino. Não, vamos passar para o sarau. Aqui tem na internet, tá? Eu preciso de lá enxergar ela. Uma luz eu não enxergo. Não vamos passar o slide, vamos passar o sarau.net. Quando eu for para lá, eu preciso de luz apagada. A não ser que eu vá, prepare esse Estou brincando. Estou brincando. Você faz do jeito que você acha melhor. Daqui a pouquinho eu assino, né? Daqui a pouco Pode falar, né? vai falando. Bom, gente, a responsabilidade é muito grande, né? Depois do Edson da Vitória. Primeiro, eu queria dizer da felicidade de estar aqui, também do lado, como disse a Vitória, de pessoas, mulheres admiráveis, mulheres bonitas, e que a gente sabe como que é difícil para a gente manter esse elan, né? Com tantos problemas acontecendo, com tantas pessoas adoecendo, com tantas pessoas partindo para nunca mais. E foi uma alegria. Eu cheguei aqui, foi uma explosão, né? Vocês não precisam me falar nada, foi uma explosão. E eu gosto da explosão. Eu gosto dessa maneira de estar aqui. Eu sou uma fã adorosa da universidade, né? Então, eu quero conversar da maneira que eu acho que é tradicional, pedindo licença aos mais novos e pedindo licença aos mais velhos. A minha dissertação, ela é um conjunto de pesquisa de várias pessoas. Ela não é uma pesquisa só minha. Eu já estava há um tempo na escola, quando eu comecei a fazer as formações, formação continuada em ciência. E eu fazia um diálogo com aquilo que aconteceu na minha vida. Como é que eu descobri a questão da negritude, a questão do racismo vivenciado dentro da família, o racismo explícito numa família que era de um lado branca, do outro lado negra. E, aliás, a parte branca era a parte menor, mas conseguia humilhar a todos. E na igreja, na escola, a universidade. Então, isso tudo foi me dando determinada força. E, como professora, eu ficava muito tempo com os meninos
E a matéria de língua portuguesa é o que mais existe, né? Ela não pode falhar, você tem que corrigir aquela tranqueira, você tem que dar o conteúdo todo. E eu ficava olhando os meninos assim, falando assim, gente, deixa na vida desses meninos, trabalhar de tarde, de noite. E eu estou tocando na vida desses meninos, mas eu não estou vivendo esses meninos. E aí eu comecei a pensar sobre isso, surgiu o LASEP. E eu não fiz a matrícula do LASEP. As minhas colegas me colocaram literalmente dentro do LASEP. E eu sorteio. Eu fui a 13ª contemplada com a bolsa da prefeitura. Vim fazer o LASEP. Estava há pouco tempo fazendo, casada tinha de poucos, certo? E eu passava os sábados inteiros aqui. E foi muito bom. Mexendo tanto com a minha cabeça. Aí eu já sabia a questão dos meninos, eu já sabia que eu tinha de ouvi-los, eu já sabia que eu tinha que colocar a seriedade com a qual eu acreditava, mas eu sabia que era preciso ouvir os meninos. E nas formações eu tinha uma crítica, porque ia um professor para virar o detonador na escola. A gente sabe que esse modelo é falho, certo? Porque você não tem tempo, você vai um dia, sai um dia, seu colega vem para o seu lugar, no outro dia ele não aceita, e é mais difícil, mas eu fui conseguindo porque eu vi uma fala dos filhos do Caetano Veloso e do Djamão sobre sarau. Eu falei, isso como é que pode ser? E a gente fazia a consciência negra no meio do pátio, não era nada organizadinho não. Então teve no ano de 2009, a prefeitura chegou à conclusão que ia organizar os grupos de formação para a promoção da igualdade racial e exigiu que as escolas reorganizassem os projetos. Na minha escola existia desde 1991, era Negritude e Cidadania. E aí eu já tinha vindo do LASEP, já tinha feito a pesquisa que eu não me propus a fazer na dissertação, eu já tinha sido feita no LASEP, então já estava em outro lugar, né? E eu fiz o LASEP, eu fui convidada a fazer a relatoria da discussão do projeto da escola. E o relator, você sabe, né? O relator, ele entra dentro, né? Os colegas estão juntos, mas ele entra dentro. E aí nós colocamos também, nas proposições curriculares na escola, a questão da literatura africana, dos valores civilizatórios africanos. E aí nós começamos o projeto dentro de sala de aula, porque só no sábado de zumbi não adiantava nada, uma vez por ano. Não adiantava também esperar agosto para organizar o projeto, você tinha que ter uma trajetória dentro de sala de aula. E com isso nós fomos aprendendo. E eu tinha muita ansiedade, porque eu pensava de madrugada, procurando, gente, tinha que ter algum lugar que houvesse organizadamente esse repertório de conhecimentos que a gente tem e não tem. Porque os que iam, tinham. Os que a gente conseguia retornar para os professores, também tinha. Mas era muita coisa e não estava no lugar certo. Eu comecei a sonhar com um caderno. Então, quando eu pensei em fazer micromestre, certo? Eu já vim do LASEP com a ideia de fazer o caderno. E nós tínhamos feito em 2012 o caderno de poesias, nós fizemos um concurso de poesia e o povo reclamou que era caderno de poesia. Tudo era caderno. Quando cheguei aqui, na faculdade, em 2017, eu não passei. Eu sabia que eu queria trabalhar com currículo, mas eu não passei. Aí o professor Franz, mestre Franz, né, que é o nosso colega de doações, ele falou comigo, vamos fazer o recurso. Aí ele me ajudou a fazer o recurso, eu não sabia nada disso. O negócio era sala de aula. E aí veio a resposta sobre os estudos culturais, que não estavam lá. E aí eu estudei mais um pouquinho, entrei, consegui passar. Foi muito emocionante nossa entrevista, né? Foi muito maravilhoso. E a Teca olhava assim para mim e parecia que eu estava falando para a Teca. Né? Parecia que a Teca estava falando para mim. E eu saí de lá e falei assim, eu acho que eu passei. Eu achei que aquela moça não vai passar. Ela gostou de mim, ela ficou emocionada comigo. E a Licília tinha falado assim, não era para falar muito não. Eu falei. E o Pablo estava junto, eu falei. E o Pablo gostava.
Aí a pesquisa foi tomando rumo. Só, gente, que a pesquisa ficou no tamanho, na minha casa eu não sei. Se a primeira livro que a Teca pediu que a gente lesse, que era da mãe Estela, e ela falava sobre a pesquisa que ela estava fazendo de doutorado, e que ela já não tinha mais onde colocar a papelada. Eu estou nesse lugar, apesar de não ter sido doutorado. Mas eu já passei pelo pai Alcides, vou passar para os companheirinhos ali, a dissertação, a tese dela, porque o livro não existe mais. Não sei por que algo tão maravilhoso como aquele livro fica na primeira edição, né? Mas eu consegui achar os arquivos, passei para o sim, eu tenho que falar carapiara, né? Todo mundo fala isso. Então, é importante demais dizer isso para vocês. A pesquisa, ela foi uma coisa tão louca que eu ia na frente e voltava atrás. Eu ia na frente e voltava atrás. Ah, tudo bem que eu estava com problemas, tudo bem que eu tive muitos problemas de saúde, mas era como se apagasse. Quando eu via, olha eu fazendo a mesma coisa, eu juro que eu fiz isso. Eu juro que eu fiz isso. E foi. E eu resolvi que eu não queria escrever como pesquisa, eu queria escrever a pesquisa como sarau. Ela está aqui, ela é tão preciosa, ela está aqui. Ela começa de poesia, o argumento é poesia, a minha trajetória como mulher, como pessoa é poesia. Então, o título dessa pesquisa é Saraus de Resistência, as Poéticas e as Narrativas no Enfrentamento ao Racismo. Possibilidades metodológicas afrodiaspóricas. Gente, esse nome já mudou não sei quantas vezes, até que chegou no afrodiaspórico. Na banca de qualificação, o Pablo fez alguns questionamentos sobre a questão da luta de classe, se haveria como enfrentar o racismo sem a luta de classe. Eu acho que não. E eu pesquisei, fui lá, achei até o trecho que Karl Marx fala sobre isso, sobre a questão de se conseguir através da luta de classes, mas de não se conseguir para o escravizado ou o afrodescendente. Ele está falando lá em 1850. Então, eu falei assim, não é isso. Aí a primeira decisão, primeiro corte, tira a história daqui. A história está organizada, eu não tenho competência para mexer com a história. Mas isso na minha cabeça era um negócio assim, era tempestade cerebral, era uma coisa louca. Não é a história que eu tenho que mexer. O que eu tenho que garantir é que os conhecimentos de língua portuguesa estejam em diálogo com as poesias, com as narrativas do povo negro e do povo ameríndio. É isso que tem que ser. Então, voltei lá, comecei a conversar com as músicas, conversar com as narrativas, e eu precisava de fazer as sequências didáticas, certo? E eu não queria fazer a sequência didática como a prefeitura estava nos orientando. Eu queria fazer como o Olson e o Chinelo, porque era de gêneros textuais para gêneros textuais. Porque era importante que a língua portuguesa, para os meninos, fosse trabalhada de uma maneira interessante, de uma maneira lúdica, para que... Vou te ver, viu? Calma, se você... Gente, sexta-feira o Gilson, hein? Então é isso. Então, era importante demais que houvesse a questão da língua portuguesa, mas não só a língua portuguesa do jeito que a gente ensina na escola. Era importante dizer naquela dissertação que a língua portuguesa ela tem registros e que os meninos precisam mudar os registros. E onde que eu fui buscar isso? Nos saraus da periferia, São Paulo. O sarau da periferia é uma evolução do pensamento que veio do movimento negro, que veio das políticas, e eu sinto muito que nós estamos em tempo de eleições, mas eu vou falar de quem quer, foi o Lula mesmo, certo? Não tem jeito, eu tenho que falar. Ele, ao entrar, ele garantiu ao movimento negro, com a Lei 10.639, que as escolas estudariam a história dos povos afrodescendentes e a história dos povos africanos. A Lei 10.639 foi o primeiro ato legal do presidente Lula.
deveria ter sido o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi protelando. Então, a emoção foi muito grande. Lula ganhou e Lula brindou-nos com uma lei que dizia que nós temos de ser ouvidos, nós temos de ser estudados, que nós construímos esse país, que nós devemos isso aos nossos ancestrais, que nós devemos isso àqueles que virão depois. Então, por que saraus da periferia? Porque fez parte da política introduzida pelo Gilberto Gil, de que as pessoas não receberiam mais meros ingressos para participar de algumas atividades culturais. As pessoas seriam incentivadas a produzir a cultura no lugar onde elas viviam. E eles começaram a organizar os saraus de periferia e eles estabeleceram que todos eram poetas, todos poderiam falar, desde que houvesse respeito, tivesse o horário de começar e o horário de terminar. Então as pessoas sentavam, geralmente em roda, né? As pessoas davam voz, que tinham voz, as pessoas eram respeitadas. Tem o relato de uma senhorinha, ela começou a falar, ela não enxergava. E ela falava que o lugar de felicidade dela era estar ali falando, porque ela estava muito feliz que ela ia perder a visão devido ao diabetes, mas que ela ia falar o que ela tinha escrito. Ela pega uma folha de caderno e vai dizendo o que ela fala é poesia, certo? E ela continua, certo? A gente vai vendo a trajetória dela, ela fica cega e continua ali. Tem pessoas de vários matizes, de vários lugares das periferias de São Paulo. E, ao pensar nisso, juntando com o sarau dos meninos lá no Caetano, levando para a escola, quebrava-se aquela lógica de algo que era feito só uma parte do ano, mas era algo que era feito para garantir que as pessoas tivessem a consciência negra, certo? Dos valores negros, da resistência negra, da celebração dos ancestrais no sarau. Então o sarau ele tem um roteiro, certo? A gente pode fazer vários saraus de resistência, mas os saraus de resistência na escola começam com o hino nacional brasileiro, porque ele é institucional. Não pense para vocês que é o hino nacional brasileiro todo, colonizador, não. Logo em seguida é o hino da negritude. Porque Belo Horizonte foi o primeiro lugar que o hino da negritude foi aprovado, e depois que foi aprovado no Brasil, certo? A Rosa Margarida, a Nilma Gomes, todas essas pessoas estavam na ponta do movimento negro e foram puxando, certo? Então, quando eu recebi de presente, eu disse para vocês que essa dissertação era minha, eu só ajuntei. Eu recebi o hino de presente, certo? Do nosso padrinho de casamento, um amigo nosso de longa data, o Antenai, me trouxe a lei e o hino. Eu passei a colocar o hino lá, certo? E eu mostrei que existia, e ninguém sabia que existia, né? E aí nós vamos colocando o quê? Logo depois. Cumprimento aos ancestrais, com o nome de ancestrais, certo? O Oriki de Obatalá, certo? Para dizer que todo mundo entende quando a gente deseja que a água seja fresca, que o caminho seja seguro, que o guardião, que o mensageiro vai em paz, levando a nossa palavra, e que essa palavra floresça. Começa-se o sarau, certo? E aí os meninos, com os vários professores, participam de acordo com os professores decidem. Nem todos os professores fazem parte, nem mesmo todos os professores de português, porque é algo do querer. Não é algo do pouco. Então, essa pesquisa aqui, o primeiro capítulo eu falo sobre mim. O segundo capítulo eu digo por que é importante que a gente faça uma proposta diferente, que a gente leve o sarau para dentro de sala de aula. E que a gente faça sequências didáticas dentro de sala de aula. E por que disso? Faltam 10 minutos. Eu estou de olho hoje, estou organizada. Falo disso. Então, e por que é importante? Qual que foi a justificativa que eu coloquei? A dissertação de mestrado profissional da professora, da médica, doutora Rejane Reis. Ela faz uma pesquisa através dos atestados de óbito dos adolescentes que morreram em Belo Horizonte, aquilo que a gente ouvia em todas as escolas, ela foi lá e comprovou.
certo? A partir do DataSUS, que não tem como dizer que não é. E ela prova que a maioria dos meninos que são assassinados em Belo Horizonte com arma de fogo, na ordem de 5 a 8 no final de semana, são negros, certo? E tem entre 13 e 18 ou 19 anos, certo? Então, é um dos poucos quadros que eu coloquei na dissertação. O dia que eu assisti a professora, eu achando de professora, ela disse que não era, mas era professora, porque ela ensinou muito. O dia que ela falou sobre isso, eu estava no seminário, foi como se eu tivesse tomado uma bola aqui no peito. Eu entrei na parede assim, eu assustado, porque eu assustei tanto com o número de mortes, certo? Que eu engasguei. Certo? Engasguei. Na hora que saiu de uma vez. Certo? E ela, calma. Ela falou assim, não esperava nada mais, nada menos de uma professora que não fosse essa explosão. Certo? Então, a justificativa para se fazer uma pesquisa que leve o conhecimento de uma maneira diferente são os meninos que morrem pelo mundo. São os meninos que não são ouvidos. São os meninos que a necropolítica decidiu que eles vão morrer. São os meninos que a polícia militar assassina sem nem piscar o olho. São os meninos que não importa se eles estão voltando da faculdade, voltando da escola, jogando bolinha de gude, eles decidem como atacar aquele grupo, e ela fala isso na dissertação. Então, essa é a minha justificativa para fazer esse trabalho. E ao fazer as sequências didáticas, eu ia começar com as sequências das narrativas e das poéticas. Não era nada disso. Toda vez que eu ia para lá, não estava certo, mas não estava certo. Aí começou a pandemia. Nós passamos a pandemia juntos, né? E na minha escola eu passei a pandemia junto com mais 2 pessoas. Nós fizemos todos os projetos no ar, via Instagram e Zap. Mas eu tive que fazer as sequências no bruto ali para os meninos. Briguei com a diretora que não queria 4 perguntinhas para fazer de conta que deu. Não, eu fiz sequências. Sequências em que todas as sequências que resultavam em 2 aulas de 1h30 por semana, elas tinham 12 horas de atividade. Em todas elas havia poesia, havia música, havia a possibilidade de debate. Eu dava aula junto com o coordenador e nós trabalhávamos isso. Os meninos, eles não respondiam às avaliações como a gente esperava. Mas as avaliações do Google Sala de Aula, que eram de múltipla escolha, dos 97, 70 faziam. As abertas não. Tanto que as abertas eu não corrigi. As fechadas o próprio Google corrigiu. Porque eu achei que seria um massacre da Serra Elétrica corrigir aquilo. Então eu prejudicaria os meninos. Porque eles não seriam reprovados. Mas eles tinham que estar presentes, tinham que ensinar esses presentes. E eu queria que eles ficassem felizes. Certo? Então eu dava uma aula que era muito mais um programa de rádio do que uma aula. Por quê? Porque a minha formação é toda rádio. A minha formação, eu faço inclusive a menção à Rádio FMG, que é um dos maiores focos de formação para o professor, certo? Então, gente, eu consegui organizar como saraus as sequências, assim como saraus a dissertação, certo? Até que quando ela falou assim, danada, não é que você conseguiu? Aí eu falei para ela assim, que bom que eu consegui. Porque foi muito difícil. E havia mais de 280 páginas, por causa das sequências, né? As sequências, elas estão o tempo todo aqui, ó. E sempre é com poesia, é com música. Eu consegui fazer da Epifania, certo? Passando pela mulher em março, pela questão das árvores, das florestas, das águas, da violência contra a mulher, dos povos indígenas, todas essas sequências de luta e resistência em forma de sarau, com conteúdo canônico sendo trabalhado com as lutas de resistência, certo? Com música para os meninos cantarem. Elas não são sequências fáceis, não. Mas como elas eram cada uma com 12 horas,
12 horas é muita coisa, né, gente? Então, 12 horas dá para fazer. Bom, 2 aulas semanais via online, então dava para fazer. Então, a minha proposta alternativa, ela é um conjunto de várias propostas alternativas, organizada como saraus, com o horário para começar, o horário para terminar. E como começou isso? Com o sarau do zumbi, que acontecia todo ano, que acontece. Eu estou organizando o próximo dia 19. Além disso, nós fazíamos e fazemos o sarau do Carlos Monte Andrade, que é chamado de Invasões Bárbaras, e nós descobrimos o diálogo do Carlos Monte Andrade com o poeta Solano Trindade, e foi maravilhoso, porque o Solano Trindade, eu dedico a ele essa dissertação. Né? Solano Trindade, ele escreveu a vida inteira, e ele começa acreditando no Gilberto Freire. Depois ele faz a crítica ao Gilberto Freire. Ele era presbiteriano, ele faz a crítica à igreja. Ele sai do Recife e vai viajando pelo Brasil. Ele mora no Sul, mora aqui em Minas Gerais, e ele termina em Umbu das Artes. O Umbu das Artes é das artes por causa do Solano Trindade. E ele morreu muito pobre. O enterro dele foi organizado pelo Tim Maia e Caetano Veloso. O Solano Trindade, ele vai falar da fome. Ele foi preso porque ele escreveu uma poesia chamada Tem Gente com Fome, tem gente com fome. Aí ia passando as estações, ele ia falando, tem gente com fome, tem gente com fome. Era como se fosse um trem, tem gente com fome, falava a estação, tem gente com fome, tem gente com fome. Foi preso, torturado, porque ele disse que havia gente com fome no Brasil. Parece que a coisa se repete. E agora 33 milhões. 33 milhões. E o Solano Trindade, nós estudávamos em sala de aula, no campo geral. Certo? Então, aquilo que nós colocamos em sala de aula, através das proposições curriculares que encaravam a língua portuguesa na sua dimensão sociológica, na sua dimensão semântica, e principalmente na sua dimensão discursiva, certo? Nós conseguimos colocar a justificativa nas proposições, conseguimos colocar a justificativa no letramento, e eu descobri o letramento social crítico, racial crítico um mês antes de eu defender. Um mês antes. Eu fiquei apaixonada pela professora, certo? E aí eu tinha descoberto a teoria do currículo, teoria pós-crítica, trabalhando a ideia das identidades, que o currículo, como você fez para as meninas, é um currículo. O currículo para os meninos da periferia é outro. E aí eu conversei com a ideia da periferia do professor Eli, que a periferia ela não é um lugar. A periferia é um construto social. Né? A periferia está para o racismo estrutural que nos obriga o lugar da subalternidade e diz que o lugar do privilégio é da branquitude. E é necessário que a gente estude a branquitude, né, para que os meninos entendam a questão da consciência negra e a questão da branquitude também. Porque nós precisamos fazer com que os meninos que não se dizem negros, que no Brasil quase todos nós somos, né, mas tem meninos que não são, mas que eles entendam e que eles vão junto com a gente, lado a lado, brigando com o sistema na resistência, na luta para acabar com o racismo estrutural. E eu quero terminar dizendo que eu dediquei a minha dissertação à minha mãe, toda a minha educação eu devo a ela. E quero terminar dizendo sobre o meu pai. Meu pai morreu dia 31 de maio. E o meu pai foi quem me deu a clareza de que existe racismo estrutural. Meu pai sempre foi vítima do racismo estrutural e o meu pai foi aquele que não conseguiu sair do racismo estrutural. Certo? Quando eu lembro do meu pai, eu lembro dos meus alunos que também não conseguem sair do racismo estrutural. Certo? Ele quer ser o branco, ele quer oprimir como o branco oprime o negro, e aí o Fernando Franz falou, né, que o oprimido sempre traz o opressor dentro de si. Eu tenho certeza que ele está bem acolhido no Orum, porque ele trilhou o
palmo, né, que ele precisava de trilhar. E dizer para vocês que nesse tempo de barbárie versus democracia, é importante demais que a gente converse com os meninos sobre os valores afrodiaspóricos. Vocês se lembram que eu disse que eu não mexi mais com a história? A história que eu tento trabalhar são os valores afrodiaspóricos, que vieram do Cambridge, passaram pela Grécia, chegaram aqui com o nome de filosofia, dos pré-socráticos, mas que quando a gente chega na África, está lá nos planos, certo? O Bantu significa todos, certo? O Ubuntu somos o que somos, certo? A energia vital está presente em todos, os que já foram, são ancestrais, os que estão nas árvores, nas plantas, nos metais, certo? Essa energia é chamada de axé, esse axé circula. Então, a nossa oralidade tem a ver com essa circularidade e a nossa alegria tem a ver com essa festa, que são esses valores que foram trazidos de lá. São esses valores que nos dão essa resistência de continuarmos com alegria, mesmo que a gente esteja nesse período tão atroz. Onde que foi que houve a maior resistência à Covid? Onde que se esperava que houvesse o maior número de mortos? Morreram sim, mas as pessoas não perderam a alegria, não perderam a esperança. E é isso que a gente tem que ensinar para os meninos, que nós temos valores que são ancestrais, que são milenares, certo? Baseados no quê? Naquilo que quem veio antes fez para que nós pudéssemos estar aqui. Daquilo que quem veio antes, debaixo de açoite, construiu saídas, e construiu alegria, e mesmo com todo o terror que eles viviam, eles conseguiram fugir, construir quilombos, construíram o Brasil, construíram a ideia de liberdade, construíram a alegria, a lapidade, e isso é muito importante. Quando nós estamos aqui em círculo, e que a gente se sente bem em círculo, vieram de lá, os africanos, esses nossos círculos, as nossas intuições, né? A intuição é o axé manifestado, né? A intuição está lá no corpo. As relações solidárias horizontais, elas estão lá no corpo, estão na espiritualidade e estão nos valores civilizatórios africanos. Então, é essa parte da história que eu vou trabalhar com os meus alunos em sala de aula, tenho trabalhado e estou dizendo para eles da questão do senso, né? O senso com S. Nós estamos no tempo em que os meninos vão ter de trabalhar a ideia do senso. Eu não posso discutir com eles a questão da eleição em sala de aula, porque equivocadamente nós não podemos. Mas eles sabem dos meus votos secretos, dos brincos vermelhos dos Dalits da Índia, os meus votos, meu voto secreto, dizendo para ele que somos o que somos Ubuntu. Ninguém pode ser melhor que o outro. Então, entre o racismo e a democracia, sou o que somos. Entre o racismo o fascismo e a democracia, nós somos alegres. Nós temos a mesma energia que passa por mim, passa por todos nós. Nós somos a água, o círculo da água, certo? O axé que está na água e que está em mim, que está em você, que está lá no Japão, certo? Que está nas florestas, certo? Então, isso é o sarau, isso é a democracia e isso é a nossa saída contra a barbárie. O nosso período, e aí que Deus dê a ele muita força, Deus com todos os dons que tiver, né? E a minha homenagem às mulheres, nós começamos, eu quero lembrar a professora Beatriz do Nascimento. Beatriz do Nascimento, ela começou a ideia do quilombismo. Nós aqui somos cristãos do quilombo. Essa universidade está quilombo em vários lugares. Nós nos aquilombamos lá
eu não sei como é que fala Cerró, lá no centro no terreiro do Carapiara, lá na roça do Candomblé, lá nos saraus, lá nas periferias, porque a quilombar é necessário. E quem fez essa teoria, ela também trabalhava a identidade das mulheres. E havia uma aluna que estava sendo importunada pelo marido, e o marido ia matá-la, e ela estava ajudando essa aluna. Quando ele viu que realmente a mulher ia embora, ele falou assim, mas eu vou atrás de quem te botou essa ideia. E entrou e deu 6 tiros na professora Beatriz do Nascimento. Nós temos uma grande luta, porque a Beatriz do Nascimento, ela deve ser sempre lembrada por aquilombar e por fazer o papel de professora, de mulher para mulher, construindo a personalidade que nós temos de ter, que é de luta, que é de sororidade, que é de um ponto. Ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada, gente. Não vai apresentar seu trabalho? Vou. Vai dar tempo? Você já somente? É o site que ela criou, que é o produto dela. A ideia do site, vai passar Aqui não passa por casa. Não passa na rua. O menu aqui, ó. E aprender, né? O menu não está igual em casa. Então, projeto, ele tem um mapa dentro do site. Esse mapa aqui ele se chama. Eu vou ir lá primeiro. Sarau de Resistência, o endereço dele é saraus.com.br. Esta é a página inicial. Pode falar. A pesquisa, ela foi colocada ali como repositório. Mas o artista da arquitetura não sou eu. Não sei trabalhar com a programação do site. Então, esse site é para que haja aquele local, sabe, o caderno, que eu queria muito, virou um site. Porque com a pandemia eu cheguei à conclusão que era o site. Então, nós temos a ancestralidade, nós temos as leis, nós temos as músicas, os livros, tudo dentro desse site. Certo? Então, vocês podem acessar saraus.net. Ainda não tem a minha dissertação, porque eu ainda estou fazendo a correção da dissertação. Já refiz várias vezes, porque eu estou descobrindo cada coisa que eu nem sabia que estava lá. E está faltando também a memória dos saraus na escola. Os 12 anos do sarau, o projeto chama Alma Negra, é o título de um reggae, né? E os saraus desse ano também vai para dentro do site. Desse ano, o homenageado é o Gilberto Gil, porque nós vamos cantar. E dos outros saraus, nós vamos acrescentar assim que ficarmos bom. E nós colocamos aqui, ó, as teses, certo? As principais. No mapa do site, gente, existe uma página que dá a visão geral de teses. Doutora Zoeira, Davidson, Eduardo e tal, você tem um total de 1.420 páginas que você pode acessá-las através do site em PDF. Nas dissertações, os autores estão aqui, você tem um total de. Quem pode ler para mim? 964 páginas. De artigos que estão aqui relacionados, você tem 436. E de repositórios, ou de livros, ou de e-books, etc., você tem um total de 332 páginas. E isso em documentos acessíveis estando no site. Tá? Dentro dele, nós temos, de temas diversos, 40 páginas. Cada um desses botões leva a cada página. Sobre os pensadores africanos, filósofos e outros, nós temos 12 páginas dedicadas a esse pessoal que está ali. E sobre os pensadores da diáspora, nós temos isso. Além de algumas outras coisas e mais do que ela falou que estava aí. É só anotar aí, sarau.com.br, está disponível lá na internet.
algum errozinho para mim, tem no e-mail para mandarem para. Ó, corrige aí, porque isso aí está errado, o e-mail daqui embaixo, viu? Aí, gente. Alguma parte específica que você queria que eu mostre? Não, eu vou falar. Ó, pensei que já tinha falado bastante. Vai Então, falar. gente, é importante dizer que quando nós passamos pela banca, foi sugerido que eu colocasse os podcasts. Mas quando eu fiz a proposta, eu não propus o podcast, porque o podcast ele tem um outro viés, certo? Futuramente terá, certo? Mas por enquanto está nesse formato, porque aí tem a base para que as pessoas possam começar o trabalho dentro das suas escolas, porque nem sempre nós vamos ter formação continuada. Mas nesse site, dá para a gente trabalhar essa formação, certo? Que é isso que é importante, certo? Ter onde procurar, né? E tem algum